Bom dia, amados do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hoje é sábado e nós temos mais um devocional. E hoje esse sábado vai ser diferente. Para começar, dá uma olhadinha aqui. Que coisa linda, né? Esses adolescentes aqui comigo. E esses adolescentes têm sido bênção aqui na Igreja Batista Filadélfia. Eles têm sido braço forte, né? Deus tem usado eles nos ajudando, né? Aqui no som. E com certeza Deus tem usado eles para prover, né? Porque na casa do Senhor nós somos o corpo de Cristo. E a obra social que mantém a igreja aberta, cada um fazendo a sua parte, e a igreja, com certeza, ela vai, né, andando. E eles têm sido bênção aqui na Igreja Batista Filadélfia. A palavra do Senhor diz, lá em Provérbios 22, versículo 6, ensina seu filho ou a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, nesse processo da gente ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, nós pais, nós temos que estar atento para as coisas que podem levar ao compromisso deles de viver uma vida ao lado de Jesus. Então, os pontos, né, como deles viver uma vida com Jesus, são levar eles a orar, né, ler a Bíblia, ter um devocional, ir à igreja, ser ativo na obra do Senhor. São passos que nós pais temos a obrigação de ensiná-los. Porque quando eles crescerem, tiver seus 18 anos, né, aí é com eles. Mas você fez a sua parte, você ensinou. A Bíblia, ela fala através do Espírito Santo, ensina. Então, cabe aos pais ensinar os seus filhos. E eu louvo ao Senhor porque eu tenho visto, assim como os pais desses adolescentes, né, ensinando eles, e hoje eles estão aqui por causa dos seus pais. Isso é bênção de Deus. Então, eu tenho certeza que o futuro desses adolescentes que estão aqui e outros que estão sendo ensinados o caminho do Senhor, está garantido pela palavra de Deus. Eles podem não ser perfeitos, que não são, eles têm as falhas deles, mas eles estão dando passo. E quando a gente dá o passo para Deus, Deus derrama a graça dele sobre as nossas vidas. Eles estão aprendendo. Então eu louvo e glorifico ao Senhor pela vida de cada adolescente desta igreja, né? Pela vida dos seus pais, pela vida dos líderes que estão à frente do ministério de adolescentes, de jovens, porque verdadeiramente são instrumentos que Deus usa para abençoar a família. E hoje nós vamos ter também aqui um adolescente trazendo a palavra de Deus, levando a palavra de Deus. Como é maravilhoso a gente ouvir os jovens, porque o futuro, eles serão a gente amanhã, não, amados? Então, antes dela vir aqui trazer a palavra, eu quero dizer para você que hoje, às 18 horas, nós teremos o culto de casais, né? O Ministério de Casais, através da pastora Julieta e do pastor Silvio, né? O Ministério de Jovens vai estar aqui à frente. Com certeza o irmão Ricardo, pastor Ricardo, vai estar trazendo uma palavra maravilhosa que vai falar ao seu coração. E depois do culto nós teremos um lanche. Vai ser uma maravilha a gente sentar, conversar, compartilhar, isso é muito bom. E amanhã, domingo às 9 horas da manhã, teremos a escola dominical. E à noite, às 18 horas, nós temos o culto da celebração. Traga a sua família, traga seus filhos, vamos aprender a palavra do Senhor. Então, quando nós nos expomos à palavra de Deus, a nossa vida, ela é transformada pelo poder de Deus, amém? Então, eu quero chamar aqui a Bárbara. A Bárbara, ela tem me surpreendido. Eu olho para ela e fico imaginando que eu sei que todas as netas que eu tiver vai ser como a Bárbara. E como esses adolescentes aqui, ó, vai estar servindo ao Senhor. Por que que eu tenho certeza disso? Porque eu tenho certeza que os meus filhos estão ensinando os seus filhos. E por mais que os nossos filhos, às vezes, dão uma vacilada, quando você ensina, a promessa de Deus se cumpre na vida deles. E eu tenho certeza que a Bárbara está aqui porque a sua mãe tem ensinado esse caminho para ela. E ela é fruto da oração da sua mãe. Amém? Senhor, abençoa a Bárbara, abençoa a tua filha, usa ela como tu queres, ó Pai. Abençoa esses adolescentes.
Toma, ó Senhor Jesus, o futuro deles. Senhor, eles têm um sonho, como a Bárbara tem um sonho. Jesus, o Senhor diz, agrada o Senhor e o Senhor satisfará o desejo do nosso coração. Surpreenda esses adolescentes. Surpreenda, Senhor, a Bárbara, que eles sejam surpreendidos pelo poder de Deus. Que a unção do Senhor, a unção da sabedoria, a revelação da Tua palavra esteja sobre a vida deles, ó Pai. Que verdadeiramente, Senhor, no futuro bem próximo, eles possam olhar para trás e dizer, obrigada, Senhor, porque sempre o Senhor nos deu força para perseverar nos caminhos do Senhor. Eu abençoo a vida da Bárbara, Pai. Fala conosco, usa a tua filha, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Bárbara? Obrigado, meus meninos. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. É uma honra, é uma bênção poder começar esse sábado sendo edificados pela palavra de Deus, amém? Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 15, versículo 19. Enquanto os irmãos abrem, eu vou fazer uma breve oração, porque para que o Espírito Santo venha com sabedoria e revelação sobre nossas vidas, amém? Senhor, nós te agradecemos por este sábado, Deus, nós te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos escutando a Tua palavra, de estarmos alimentando nossa fé em Ti, Deus. Espírito Santo, eu oro para que você venha trazendo sabedoria e revelação da Tua palavra a cada ouvinte, Pai, a cada pessoa que esteja escutando essa mensagem seja alcançada e transformada pelo Teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o capítulo 15 de Êxodo é um cântico de libertação. E por que estão louvando a Deus? Por que Moisés, por que Miriam, que estão protagonizando esse capítulo, estão celebrando ao Senhor, estão conduzindo o povo à adoração? Porque neste capítulo, o povo acaba de ser liberto fisicamente pelo povo do Egito. Moisés, pelo poder de Deus, abre o mar vermelho, os israelitas passam e o exército do faraó é engolido pelas águas. Então, aquela possibilidade de que o povo do faraó, de que o exército do faraó fosse atormentar aquele povo. Não, porque o Senhor se mostrou soberano e mostrou para os israelitas que Ele é capaz de abrir o mar, de gerar um novo caminho, de abrir um novo espaço para o povo dele passar. E no versículo 19 diz justamente sobre isso. Assim diz a palavra de Deus. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tomar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Por mais que os egípcios tentassem alcançar o povo de Israel, eles não iriam conseguir. Até o meio do mar, eles podiam até passar em terra seca, mas o Senhor só abre um caminho para os filhos dele. E é isso que Deus quer que nós venhamos entender esta manhã. Deus tem aberto um novo caminho, Deus tem aberto e nos conduzido a um novo lugar, onde o que nos escravizava já passou e não conseguirá mais nos alcançar. Mas como Moisés abriu aquele mar vermelho em Êxodo 14, no capítulo anterior, pelo poder, pela soberania de Deus, pela autoridade que Deus constituiu sobre a vida dele. E é sobre isso que nós falaremos esta manhã. O que você tem feito com a autoridade que o Senhor te deu? Em Êxodo, no versículo seguinte, Êxodo 15, versículo 20, diz assim: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Versículo 21. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Esta é a mulher que nós iremos aprender mais um pouco nesta manhã.
Miriam era a irmã mais velha de Moisés e Miriam também era a irmã mais velha de Arão. Então eram 3 irmãos, com destaque em Moisés, que liderava o povo de Israel, que estava ali constituindo a liderança e sendo guiados por Deus. Miriam era profetisa, ela recebia a palavra de Deus, recebia a mensagem de Deus por meio de enigmas e figuras, como mostra e como diz a palavra de Deus. Ela era líder entre as mulheres, então o que ela fazia tinha influência e grande impacto entre as mulheres. Algo interessante nessa passagem é que estudos dizem que Miriam tinha cerca de 90 anos, então era uma idosa, guiando o povo, guiando as mulheres. Miriam tinha a palavra de Deus, conhecia a palavra do Senhor. Eu tenho certeza, se uma irmã precisasse de um conselho, Miriam estava ali. Desde cedo, ela estava sendo capacitada para exercer a autoridade que Deus tinha derramado sobre ela. Existem 3 aparições de Miriam na Bíblia. E nós iremos focar nessa parte onde ela guia as mulheres em adoração para celebrar o Senhor por ele ter libertado o povo de Israel da escravidão. E no início de Êxodo, para nós compreendermos um pouco, Deus já estava ali capacitando Miriam com sabedoria, porque quando Moisés nasceu, ele vem num contexto onde Faraó, com medo da prosperidade do povo de Israel, manda matar todos os meninos. E Miriam ajuda sua mãe a levar Moisés num cesto, naquela passagem que nós já conhecemos. E Miriam, com desenvoltura e sendo bem jovem, conversa com a filha de Faraó para que Moisés fique ali sendo cuidado e não passe pela mesma realidade que ela estava passando, uma realidade de escravidão, sem perspectiva de vida, uma realidade onde só existia trabalho, onde os egípcios, eu imagino, as filhas dos egípcios brincando e tendo a vida que ela gostaria de ter, mas ela estava ali. Mesmo fazendo parte do povo escolhido por Deus, ela estava cativa. Mas ela não queria que o irmão dela vivesse essa mesma realidade. Então Miriam, como autoridade levantada por Deus, ela não ministrava só ali dentro do povo. Porque ao contrário do que nós pensamos, hoje em dia, se nós falamos que nós somos cristãos, isso de certo modo, vira até um rótulo, um estereótipo do que nós devemos fazer, do que nós devemos vestir e do que nós devemos falar. Mas ser israelita não é dessa forma. Ser israelita naquela época era ter uma vida consagrada, era o prazer daquelas pessoas estavam na casa de Deus, estavam em servir ao Senhor, em contemplar a presença de Deus, em estar em comunhão, estar com o povo. E Miriam exercia sua autoridade, não apenas ali dentro. É isso que Deus quer que nós venhamos ter convicção nesses tempos. Isso me faz lembrar que esses dias eu fui ao shopping com a minha mãe, eu estava toda feliz, oh, aleluia, amo estar ali com a minha família. Até que eu fui numa loja e tinha um menino que estava com a cabeça presa numa vidraça, tinha um ferro do shopping, e eu fiquei parada assim, alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo, se o menino tinha colocado a cabeça dele ali, se ele estava preso, e eu fiquei sem reação. Quando eu vi, a minha mãe já tinha chamado a mãe do menino, mãe, olha aqui seu filho, toma cuidado. E quando a mãe desse menino foi, pegou ele, a mãe já começou a chorar, e eu fiquei assim, sem entender. E eu com uma vontade de ministrar sobre a vida dela, de falar sobre o cuidado de Deus, porque ela começou a dizer que estava passando por tempos difíceis. Eu só ficava assim, olhando, meu Deus. E eu percebendo, minha mãe já estava ministrando sobre a vida daquela mulher, e minha mãe já estava se compadecendo daquela vida também. Depois, a gente continuou andando no shopping e eu comecei a conversar com Deus. Eu comecei a ficar triste, pensei, Deus, eu tive tanta vergonha de falar do seu amor para aquela mulher, eu tive tanta vergonha de abrir minha boca, eu fiquei sem reação. E quando eu vi, a minha mãe já estava ali se permitindo ser usada por Deus.
E essa é a autoridade que Deus colocou sobre nossas vidas. Uma autoridade que não é descartável. Não é como uma roupa que você veste, eu vou para a igreja, eu vou louvar o Senhor, vou ministrar na casa de Deus, mas como eu fiz, vou para o shopping? Não, é outra roupa. Não, eu não vim aqui para o shopping para ministrar. Eu não vim aqui para falar do amor de Deus. Miriam não agia dessa forma. Miriam estava seguindo quem o Senhor a chamou para ser, a identidade dela. E nós precisamos ter convicção disso nesses dias. Porque quando nós compreendemos quem nós somos em Deus, nós não precisamos ser aceitos pelas pessoas, porque o Senhor já nos aceitou. E atualmente o mundo precisa disso. O mundo precisa de autenticidade, o mundo precisa de originalidade. Num mundo onde todas as pessoas querem ser iguais e todas as pessoas têm desenvolvido um padrão onde você tem que ser de certa forma, o Senhor vem para quebrar essas formas, como Paulo fala, para nós nos desamoldarmos dos padrões do mundo. Para onde nós estivermos, nós ministrarmos o amor do Senhor. Nós não temos vergonha de quem o Senhor é. E depois daquela ida ao shopping, eu pedi para o Senhor uma oportunidade. E eu estou esperando para ministrar sobre a palavra dele. E acredito que isso esteja se concretizando agora. Nós não podemos ter vergonha de quem o Senhor diz que nós somos. Nós não podemos limitar o Espírito Santo, apagar o Espírito. Nós não podemos buscar ser aceitos pelas pessoas de forma a desagradar o Espírito Santo, de forma a nos desvincularmos da palavra de Deus. Algo importante neste momento, neste versículo, porque Deus estava abençoando de tal forma essa vocação de Miriam, onde ela tocava e as mulheres seguiam, onde ela liderava, onde ela direcionava as mulheres. Deus nos abençoa, nos faz transbordar quando nós estamos no lugar que Ele nos chamou para estar. Muitas vezes, nós pensamos, nossa, eu não estou preparada, eu não orei direito, eu não jejuei direito, eu não fiz isso direito, eu não segui um protocolo. Mas o Senhor não se limita a protocolos. Porque enquanto nós estivermos no lugar que Ele nos chamou para estar, Ele irá nos usar com o poder dEle. Sabe qual é a diferença de autoridade e poder? A autoridade o Senhor coloca sobre nós. Ele coloca sobre nós uma capacidade de direcionar as pessoas a cumprir algo. Mas o poder está sobre ele. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que age. Mas o Senhor busca pessoas disponíveis, pessoas dispostas a se entregar completamente. Amém? Infelizmente, na vida de Miriam, ou felizmente hoje, porque nós podemos aprender sobre esses dois lados, Miriam usou a autoridade que ela tinha, tanto para dar glórias a Deus, mas também para se rebelar, para desonrar e para tentar destituir a autoridade que o Senhor tinha colocado sobre o irmão dela. Vamos abrir a palavra de Deus neste momento em Números 12, onde conta a história, essa polêmica história. Miriam faz uma fofoca, desonra Moisés, segue contaminada pelo povo, porque não é novidade para nós que o povo de Israel, às vezes até nos identificamos, porque eles, em todo momento que algo dá errado, que algo quebra a expectativa perfeita que eles tinham de como ia ser chegar na Terra Prometida, eles murmuram e eles se rebelam contra Moisés. E Miriam, infelizmente, se deixou contaminar. Algo peculiar sobre nossa vida com Deus é que quando Deus nos chama, e como Miriam fez, deixou com que a autoridade de Deus fosse direcioná-la para voltar a dar glórias a Deus, Deus usava ela.
Mas se Miriam decide se rebelar, se Miriam decide, ou se nós decidimos usar nossos dons para outros fins que não sejam dar glórias ao Senhor, nós fazemos isso. Nós nos rebelamos e nós começamos a ser pedra de tropeço sobre a vida dos nossos irmãos. As pessoas que têm a capacidade de ser essa pedra de tropeço são justamente as pessoas que são escolhidas por Deus. São pessoas que já tiveram contato e conhecimento da verdade de Jesus. Porque Satanás não está interessado em usar uma pessoa que já está cativa, uma pessoa que já está escrava do pecado. Mas o interesse dele, como Gálatas 5 diz, é que nós venhamos permanecer na escravidão, uma vez que nós somos libertos pela verdade de Jesus. E nós reconhecemos quem Ele é. Agora sim, o poder de Deus pode operar sobre nossas vidas, pode nos curar, pode nos libertar. E é justamente aí que Satanás quer nos atrapalhar, quer que venhamos voltar àquela escravidão. E agora, em Números 12, é justamente isso que acontece com Miriam. Ela deixa pequenas brechas, e nós precisamos entender que uma pessoa que se rebela não é da noite para o dia. Ela deixou pequenas brechas, pequenas interrogações, que gradualmente, ao longo do tempo, a contaminou. E as consequências foram gravíssimas, porque a palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito é exigido. Miriam sabia o que deveria ser feito, mas mesmo assim se deixou levar pelo povo, pela boca do povo. Números 12 diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, com quem casara. Porquanto tinha casado com uma mulher cuxita, e disseram: Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor os ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vocês três, saiam para a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso, Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ele como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já está consumida? Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E o Senhor disse a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram Miriam. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Bom, existem muitos detalhes nesta passagem, mas o mais importante que nós precisamos compreender se resume em uma frase: Deus não tolera desonra. Deus não suporta desonra. Porque, na verdade, quando Miriam estava questionando a esposa, a nova mulher de Moisés, não era sobre a mulher de Moisés, mas era uma insatisfação, era uma raiz de insatisfação do lugar que ela estava.
de quem ela pensava que era naquele momento. Quando nós vamos fofocar, falar mal da vida dos outros, falar, nossa, fulana está tão gorda, fulana está tão feia, muitas vezes não é o que nós estamos falando, mas está implícito, está nas entrelinhas, a nossa insatisfação, a nossa inveja oculta. O que muitas pessoas falam por aí, o nosso recalque com aquela pessoa. Então, Miriam, ela não estava interessada na esposa de Moisés, mas ela estava insatisfeita do lugar que ela estava. E nas primeiras vezes que eu li essa passagem, eu confesso aos irmãos que eu pensei que fosse até exagero da parte de Deus colocar lepra sobre Miriam e deixá-la afastada por 1 semana, 7 dias. Mas refletindo e conversando com o Espírito Santo, como eu mencionei, a palavra de Deus diz em Lucas, Jesus fala isso, que a quem muito é dado, muito é exigido. Miriam era uma autoridade e o que ela fazia tinha impacto na vida do povo. Miriam não era só uma mulher ali, à parte. Ela estava antenada, ela compreendia o que estava acontecendo. Porque ao mesmo tempo que ela caminhava com o povo, caminhava com as mulheres, ela tinha acesso à mesa de Moisés e Arão. Ela tinha a confiança deles, eles eram irmãos. Imagina, você sendo levantado como líder de Deus, tendo que suportar um povo que murmura, que duvida de que Deus realmente está com você, de que duvida de que Deus irá levá-los a algum lugar. E não basta o povo agora, sua própria família. Sua própria família se rebela contra você. Sua própria família fala mal de você e compactua com o que aquelas pessoas estavam fazendo. Então Miriam não permaneceu fiel. Ela começou bem. Mas como ela terminou, nós vimos aqui, leprosa. E terminou estagnando, de certa forma, o povo de Deus. Porque o povo não pôde caminhar, o povo não pôde prosseguir antes dos 7 dias, antes que ela fosse recolhida, antes que ela fosse curada. Nós precisamos compreender o nosso lugar. Nós precisamos compreender que Deus nos chamou para algo específico para nós. E se nós tentarmos usurpar a autoridade de outra pessoa, de outro líder que Deus levantou, as consequências serão gravíssimas sobre nossas vidas. Pelo pouco conhecimento que eu tenho, eu convivo com uma pessoa, com um homem que não honrou seus pais, teve tudo em um ambiente onde ele pudesse prosperar financeiramente, espiritualmente, ele teve todo o suporte. E sabe o que é incrível? É que ele foi, se eu não me engano, o único da família que nunca prosperou. Ele só murmura. Ele murmura que não tem dinheiro, ele murmura que não é amado pelos pais, ele murmura do trabalho que ele tem. E analisando o contexto dessa família que eu convivo, outras pessoas que nem conhecem ao Senhor, mas estão ali honrando, amando, tendo comunhão e cuidando dos pais, essas pessoas estão prosperando na vida. Essas pessoas estão prosperando financeiramente. Essas pessoas estão prosperando emocionalmente. Enquanto aquele que murmura, aquele que desonra os pais, aquele que diz que é rejeitado pela família, continua estagnado na vida. Nós não podemos desonrar as autoridades que Deus coloca sobre nós. Nós não podemos ir com a manada e achar que Deus não está vendo. E agora você pode se perguntar, mas foi Arão também que estava junto falando mal. Mas Deus sabe, meu irmão, quem começa a fofoca, quem começa esse burburinho. E só de Arão ter visto o que aconteceu com Miriam foi suficiente para ele. Porque ele diz assim:
Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente. Deus quer nos ensinar que nós não precisamos mesmo desonrar a autoridade e adquirir uma lepra, adquirir uma enfermidade para reconhecer que esse ato, como Arão disse, é loucura. Essa insatisfação de Miriam, essa raiz de amargura, essa raiz de rejeição, vinha do quê? Será que Deus não fala comigo, só fala com Moisés agora? Eu sou melhor que Moisés, eu sou mais velha que Moisés. Eu que levei ele lá no rio, eu que falei com a princesa, eu falei com a filha de Faraó. E por que não sou eu que estou coordenando esse povo? Por que ele ainda casou com outra mulher que nem faz parte do nosso povo? O que ele está pensando? Será que Deus não está vendo isso? Deus está vendo. E Deus está agindo. E agiu tanto na vida de Moisés que é até engraçado. A palavra diz nesse capítulo que Deus mesmo fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Como assim ele era o homem mais manso da terra? Se ele já tinha matado um egípcio, se ele já tinha feito barraco com os sogros dele. Pois é, meu irmão. Na nossa maior dificuldade, ou até mesmo no pior defeito que as pessoas apontam em você, Deus é capaz de agir com tal transformação que isso vire uma virtude em você. Você pode ter sido viciado em mentiras, você pode ter até aquela mitomania, você pode ter sido viciado em pornografia, mas Deus, o nosso Deus, é capaz de fazer até o seu pior traço, o seu pior ato, se converter em algo que as pessoas olhem e vejam a glória de Deus sobre sua vida. Amém? Que nós venhamos aprender com a vida de Miriam, que quando nós compreendemos o nosso lugar, não importa a nossa idade, como Miriam mesmo, em Êxodo 15, quando ela guiou o povo em adoração, ela tinha 90 anos, mas ela estava ali. Quando nós compreendemos quem nós somos, basta nós estarmos no lugar que Deus nos chamou, porque Ele age com o poder dEle. Infelizmente, como nós vimos, Miriam não seguiu esse caminho e permitiu que brechas fossem abertas, feridas fossem tocadas em seu coração. E ela desonrou seu irmão. Ela se rebelou contra a autoridade que Deus constituiu. Deus, com certeza, sabia que se ele não fizesse nada, o povo que já se rebelava contra Moisés, o que eles fariam agora? Que nós não venhamos desonrar e nem ousar falar das autoridades que Ele colocou sobre nossas vidas. Podemos não concordar, mas nós devemos honrar. Amém? Eu gostaria de terminar esse devocional fazendo uma oração e agradecendo ao Senhor pela palavra dEle. Jesus, nós te agradecemos pela tua santa palavra, Pai. Nós te agradecemos pelos teus ensinamentos nesta manhã. Nos ensina, Espírito Santo. Nos revela, nos mostra onde o Senhor nos colocou para estar. Que nós não venhamos ousar falar mal das autoridades que o Senhor colocou sobre nossas vidas. Que nós não venhamos querer ser mais do que o Senhor nos chamou para ser, Deus. Porque a tua vontade, como diz a tua palavra, é boa, agradável e perfeita. E quem o Senhor nos chamou para ser é suficiente, Deus. A tua presença é suficiente para nós, Senhor. Quem o Senhor é suficiente para nós, Senhor. Nos perdoe, Pai, quando desonramos as autoridades. Se já fizemos isso, Senhor, nos perdoe, tenha misericórdia de nossas vidas, Deus, e nos guie para honrar, Deus. Nos guie em amor, Pai, porque existe prazer na obediência. Como Davi fala em Salmo 1, Deus, a tua palavra é nosso prazer e nós precisamos meditar nela de dia e de noite, Pai. Nos leve, Pai, leve cada adolescente a compreender o prazer, o amor, a satisfação que há em obedecer a Ti, Deus.
Nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, pela tua sabedoria. A tua palavra diz, Senhor, que tu operas o querer e o realizar sobre nós. Deus, nos ensina, Pai, a obedecer às autoridades. Nos ensina, Senhor, a exercer a autoridade que o Senhor colocou sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como a pastora no início desse devocional mencionou, nós teremos o culto de casais às 19 horas. Então não percam essa oportunidade em casal de escutar e serem edificados pela palavra de Deus. Amém?